de Jesus, nós te louvamos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Saúdo a igreja na santa paz do Senhor, amém? Quem está feliz na presença do Senhor? Aleluias. Pode assentar, igreja, pode assentar, pode ficar à vontade. Ficar à vontade, que a palavra de Deus hoje vai ser tremenda em nome de Jesus. Eu gostaria que os meninos colocassem aí Neemias. A palavra de Deus que veio ao meu coração fala de reconstrução, de restauração, tanto espiritual quanto material. Amém? Quem precisa de restauração? Quem precisa de reconstrução? Todo tempo a gente está precisando, né, meus irmãos? A gente vai ler o capítulo. Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe, lê aqui, ó. Vamos ler aqui no painel aqui, todo mundo. Acompanhar aqui. Glórias a Deus, aleluias. Neemias, no capítulo 1 começa. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos,
e teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Já no capítulo 2, 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Fez essa pergunta. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas, cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Simbalate e Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me lavei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde
passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita e o Tobias e o servo Amonita e Gesem e o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Só até aqui. Amém? Bom, essa passagem de Neemias, eu pude contemplar aqui, eu tirei 5 pilares dessa palavra em questão. É óbvio que você pode tirar milhares, muita coisa desta palavra. Eu tirei 5, que foi o que Deus deu aqui no meu coração. 5 pilares para a reconstrução. E a gente vê aqui que Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar o povo espiritualmente. Era porque o povo estava tudo abatido. Ou seja, não tinha mão de obra, né, pastor? Não tinha. Ele teve 2 missões: restaurar a cidade, mas primeiro ele tinha que restaurar as pessoas lá, que estavam todo mundo jogado, todo mundo morto na fé. Ninguém acreditava mais em nada. Muitas das vezes a gente está dessa forma, o espírito abatido. Parece que a derrota já é certa, mas a gente esquece que a gente tem um Deus. A gente esquece que a gente tem um Deus que Ele é em prol da gente. Então, gostaria que a gente fechássemos os olhos e que a gente pudesse orar. Grandioso Deus e eterno Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, estudando a Tua Palavra, Pai, aprendendo da Tua Palavra, Senhor. E tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus, para engrandecer e restaurar os nossos espíritos, Senhor Jesus, que a gente possa, Senhor, ajudar o nosso próximo, o nosso irmão, Senhor, também chegar mais perto de Ti, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor, genuína, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, Senhor Jesus. E que a gente saia daqui restaurado, Senhor Jesus. Que a gente saia daqui fortificado, Senhor Jesus. Para que a gente possa restaurar nossos lares. Para que a gente possa restaurar, Pai, a nossa vida espiritual através da Tua Palavra, Senhor Jesus. E que a gente possa ajudar também aqueles, Pai, que estão próximos a nós, Senhor, que ainda não conhece a Tua Palavra, Senhor, ou que conhece, Senhor, a Tua Palavra, mas não acredita, Senhor Jesus. Que Tu possa nos usar, Pai. É o que Te pedimos nessa noite, Pai.
Amém, Deus. A palavra de Deus diz que aonde houver 2 ou mais pessoas reunidos em nome dele, ali ele se faz presente, amém? Tem mais de 2 pessoas aqui? Aleluia, eu creio. Um dia desse uma pessoa me perguntou assim, me fez uma pergunta até inteligente da parte dele. Perguntou assim, já que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor, ele se faz presente. E quando a gente está sozinho? E aí? Quem já orou sozinho aqui no cantinho? Sozinho. Esses dias eu fui no monte aqui, estava um sol quente, e eu estava sozinho embaixo da árvore lá. Sozinho, só eu lá. Assim, minha pessoa, não tinha mais ninguém comigo. E aí? É curioso? A palavra de Deus diz, onde houver 2 ou mais pessoas, ali eu me faço presente. E quando você está sozinho, Davi? Sozinho. Tem até aquela palavra que fala assim, só você e Deus. Já te dei uma dica, né? Você nunca está sozinho, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você bate o joelho no chão, você roga a Deus, ali você já se faz presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Com mais você já são 4. O que você acha? Onde houver 2 ou mais pessoas, já tem 4. Quando você bate o joelho no chão e fala assim, papai encosta, já vem 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você já são. Aquele que está sozinho é aquele que está sem Deus. Infelizmente tem pessoas que não têm Deus, que não acreditam. E muitas das vezes a culpa é nossa, porque nós estamos aqui para nós pregar a palavra do Senhor, para nós pregar o Evangelho a toda criatura. Não é porque eu tenho Deus hoje que está tudo certo. Tem tudo a ver com essa palavra aqui. A restauração ela vem atrás da palavra, ela vem através da palavra, ela vem através da fé, através de planos, através de projetos. Já você vai entender isso. Quem aqui fica pedindo algo para Deus? Eu fico. Quem fica? Muito bem. Já pensou se na hora que você pedir algo para Deus, Deus, eu queria tanto isso, de repente Deus aparecesse na sua frente, opa filho, estou aqui, o que você precisa? Aí você começava a gaguejar, o que eu preciso? Filho, eu tenho mais outras pessoas para atender ali, filho, você tem que ser rápido. Está preparado para isso? Tem que ter projeto. Quando você pede algo para Deus, você já tem que ter o projeto. O que você quer? Neemias fez isso. Está aqui, ó. Por isso que eu estou falando. Muita gente pede coisas para Deus, mas não tem projeto nenhum. Pede. Se Deus olha assim e fala, rapaz, se eu der isso para esse cara, ele vai morrer afogado. Você acredita que tem gente que fala assim, eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro. Aí Deus fala assim, filho, se eu te der um carro, você vai bater, vai matar alguém, você não tem habilitação, meu filho. Acredita nisso? Quero muito te dar um carro, meu filho, mas você não tem um projeto. Ó, pai, agora eu tenho minha habilitação, tirei minha habilitação, Senhor, e agora eu preciso de um carro. Já começou a ter projeto. A gente vai falar um pouco aqui então de alguns pilares. A introdução aqui é essa. Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar o povo espiritualmente. O que a gente pode entender? A gente pode entender que um ministério de restauração é grande, é de grande importância. Amém? Um ministério de restauração é de grande importância, sim ou não? Por isso houve um preço a ser pago para a obra ser feita. Nessa oportunidade a gente vai falar desses 5 pilares que, ao meu ver, primeiro, o que a gente precisa ter? Coração aquebrantado. Coração aquebrantado. Aí você vai lá em Neemias 1:4.
1:4. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É coração aquebrantado? É? Sente a dor do próximo. Quem tem coração aquebrantado, ele sente o quê? A dor do próximo. Ouvindo essas palavras, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele estava orando para quê? Para ele ganhar alguma coisa de Deus? Ou ele estava orando pelo próximo dele? Neemias, para quem não sabe, era um copeiro do rei. Antigamente o rei tinha uma pessoa de suma importância e de suma confiança. A confiança era tão grande que a comida do rei primeiramente passava pelo copeiro. Ou seja, se tivesse algum veneninho na comida, quem morria era o copeiro. O copeiro experimentava a comida do rei, e se ele tivesse com Covid, o rei ia pegar Covid também. Sim ou não, pastor? Era de confiança o homem? Naquela época, o rei tinha que ser servido com alegria. Entendeu? Alegria. Isso era pena de morte, se alguém servisse o rei com tristeza. Por isso que aqui na palavra vocês ouviram que Neemias temeu, porque o rei viu tristeza nele e pensou que essa tristeza era alguma coisa de estar servindo o rei. Amém? Então a gente vê, primeiro, coração aquebrantado. No coração aquebrantado você sente a dor do próximo, certo? Ouvindo a palavra, assentei e me chorei pelo próximo. E você faz a sua parte também. Qual que é a sua parte? Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele esteve jejuando e orando para quê? Para ele? Ou para o próximo dele? Dá para entender aqui, Neemias precisava de alguma coisa para si? Neemias era parceiro do rei, meu amigo. Neemias sentava ao lado do rei. Todas as regalias, comia a comida do rei. Era o homem de confiança do rei. Ou seja, Neemias precisava de alguma coisa, precisava sair de lá e ir para reconstruir, fazer algo por alguém, ou ele só poderia ter ficado lá no cantinho dele, numa boa? A gente está falando do quê? Coração aquebrantado. É isso. A gente sair do nosso lugar, a gente orar pelo nosso próximo, a gente ajudar o nosso próximo, a gente buscar o nosso próximo, a gente dar a mão para o nosso próximo. Muita gente cai no buraco, você passa em cima e cospe nele ainda. E muita gente dá risada ainda. Deus não se agrada disso. Isso não é coração aquebrantado, sim ou não? Segundo tópico, segundo pilar. Precisa ter humildade. Pessoas humildes. É um segundo pilar. Para você restaurar, para você reconstruir. Neemias 1:6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, e também eu e a casa de meu pai temos pecado. É humilde isso? É ter humildade? É reconhecer o erro? Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti.
também eu e a casa de meu pai temos pecado. É confissão? É reconhecer o erro? É humildade? Sim ou não? Muitas das vezes a gente como igreja tá bom. Muitas das vezes nós precisamos confessar os nossos erros. Muitas das vezes nós precisamos ter humildade para reconhecer os nossos erros. Muitas das vezes nós achamos que somos melhores do que o nosso próximo. Muitas das vezes a gente desagrada a Deus com o quê? Eu sou melhor, eu faço melhor. Muitas das vezes a gente faz isso. Então a gente precisa confessar, se humilhar perante a Deus e sermos humildes para pedir perdão. Será que aqui foi um pedido de perdão? Foi reconhecimento do erro? Terceiro, isso são algumas coisas, eu tirei 5, mas se depois você quiser prolongar esse assunto, você pode ler. E você vai tirar muito mais do que isso daqui. Terceiro que eu tirei aqui, você e eu precisamos ter um coração voluntário. Sim ou não? Ou um coração egoísta? Só penso em mim e tudo certo. Olha, acabei de falar isso. Neemias precisava sair da terra onde tinha de tudo? Precisava? Não. Mas ele se voluntariou, se humilhou, orou, chorou, se compadeceu. Coração voluntário. Neemias 2, do 3 ao 5. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as portas pelo fogo? Quando o rei perguntou para ele, ele falou por que ele estava triste. E o rei respondeu: que me pedes agora? Imagina, ó, que me pedes agora? Ele não falou: o que você vai me pedir amanhã? O que você vai me pedir depois de amanhã? O que você vai me pedir daqui a um mês? O que você vai me pedir o ano que vem? O rei falou: o que você me pede agora? A situação é assim. Às vezes a oportunidade passa por nós, como a gente não tem projeto, não tem o que pedir. Na minha opinião, a gente perde a oportunidade. Não que não haverá outras, mas até lá o reloginho já passou. Já não é mais agora, já é depois. Sim ou não, pastor? É uma conjectura, mas é a pura verdade. Muitas das vezes as oportunidades passam porque não temos projeto, não temos fé, não temos o coração bondoso, não temos humildade, não conseguimos pedir perdão. Sim ou não? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Sabe o que é isso? Projeto.
Ele já tinha o projeto. Ele já tinha o que ele queria. Você acha que Neemias já não estava com o projeto? Para mim chegar lá eu preciso do quê? Preciso de carta para me passar ali. Preciso de... Cara, ele já tinha tudo. Autorizações, preciso de madeira, já tinha tudo aqui. Ou seja, ele já tinha desenhado o projeto, ele já sabia o que ele queria. Então, quando a gente vai pedir algo para Deus, é muito importante que a gente tenha um projeto. E que esse projeto seja lícito. Dá uma olhadinha na sua volta, vê se é um projeto que vai funcionar. Vê se é um projeto que vai agradar a Deus. Vê se é um projeto que vai dar certo, que pode ser abençoado, que pode abençoar, que pode ser abençoador, tanto para você, quanto para o seu irmão, quanto para o lugar que você está. Sim ou não? E para isso, a gente precisa se colocar à disposição. Também. Coração voluntário tem que estar à disposição, né, pastor Zé? Tem que estar à disposição. Eu costumo dizer, pode ligar para mim 24 horas, fala para minha esposa ali. Se eu estiver falando besteira aqui, pode levantar a mão. Eu falo assim, ó, o telefone de um servo de Deus, o contato, a porta, o ouvido tem que estar sempre atento. É se colocar à disposição. A palavra diz assim: me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele estava se colocando a dele. Ele estava se colocando à disposição dos irmãos, daqueles que estavam menos favorecidos, que estavam na miséria. Amém? Muitas das vezes somos egoístas. A palavra é muito forte, mas somos egoístas. A gente só está à disposição da nossa própria causa. Quem precisar de mim aí, irmãos, pode ligar 24 horas. Se eu estiver vivo, tiver condição de andar, eu estou pulando. Pode apostar, meu amigo. Aqui não é só falando piada, não. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Hoje mesmo eu estava fazendo algo até importante. Uma pessoa daqui que eu nunca pensei que poderia me ligar. Me ligou e falou: cara, tô com o carro quebrado aqui, cheio de queijo aqui em Guaianazes aqui, bicho. Eu comprei um monte de queijo, o carro quebrou, carro novo. E aí, o que você quer que eu faça, meu irmão? Olha a pergunta. Caraca, o que você quer que eu faça? O cara já tinha um projeto na cabeça. Eu só preciso que você venha aqui buscar a mercadoria que está dentro do meu carro. O carro a gente deixa aqui só porque é muito caro. Cada barra de queijo era 170 pau cada um. O cara estava com as 20 barras de queijo daquela. E eu falei: opa, meu amigo, é só isso? Aí no meio do caminho eu já catei meu celular, já liguei para o Paraná, o guincheiro. Paraná, tem um amigo meu assim, tá. Opa, vamos passar aí. Passei lá, já deixei o cara lá no guincho e vim trazer a mercadoria dele na casa dele. Eu falei assim: amigo, fica com o meu carro se você precisar fazer as coisas aí. Não. Não era só isso que eu precisava, você já fez até demais. De lá mesmo ele já montou no guincho, daqui a pouco ele chegou com um carro aí na rua, já estava a mercadoria dele tudo resolvido. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ó: infelizmente, ninguém faz nada de graça para ninguém. É verdade ou não? Sabe quanto que eu cobrei dele? Nada. Falei assim: se você precisar de mim, é só me ligar. Estou aqui. Só isso que eu falei.
Será que a cabeça desse rapaz vai dar uma mudadinha? Será que na hora que ele deitar no travesseiro dele de noite, ele vai falar: rapaz, eu encontrei um? Hã? Não? Isso aí chama semente. Quando você planta uma sementinha, ela é uma só. Quando você joga um grão de arroz, um grão de feijão, um grão de milho, a semente ela é opcional. Sabe, você pode olhar ao seu redor, tem vários tipos de semente. E ela é opcional. Enquanto ela está no bornarzinho aqui do seu lado, dentro do seu celeiro, ela é só semente, opcional. Mas a partir do momento que você lançou, aí você vai colher. E não é pouco não, meu irmão. Cada sementinha dessa aqui agora dá um bago lotado. De uma virou 100, 200, 300, virou uma árvore gigante, virou uma plantação imensa. E você vai colher por toda a sua vida, querendo ou não. Amém? Então a gente estava em se colocar à disposição. Se colocar à disposição. E o quinto? E o quarto, né? Nós estávamos no terceiro. E o quarto? A gente precisa ser pessoas de visão. De visão. Sabe? Não é divisão, dividir. É divisão, olhar. Olhar longe. Olhar ao nosso redor. Dá uma olhadinha o que está acontecendo do seu lado. Na sua frente, na sua trás. Onde você está. Na sua postura. Sim ou não? Neemias 2, 7, 8. Disse mais ao rei. Aqui nós estamos falando de visão, hein? Disse mais ao rei. Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O rei foi usado por Deus? Sim. Por que Deus foi usado? Por que o rei foi usado por Deus? Porque teve oração, teve jejum. Teve? Então Deus prepara, meu irmão. Aonde você vai falar assim, é impossível. Como que o rei vai deixar eu sair daqui? Quem que vai ficar no meu lugar? Eu sou o copeiro do rei, vai ter que se afastar. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu estudei isso, mas eu acho que foram 52 dias, né, pastor? Mais ou menos? Mais ou menos, tá passando, mas acho que foi 52 dias, me perdoe se... Mas acho que foi isso. 52 dias ele demorou para reestruturar tudo e voltar. Entendeu? Que aqui não fala, né? Mas tem algum lugar, quando eu fiz teologia lá atrás, tem algum lugar que eu... Mas pode falar aí, se alguém souber, foi isso mesmo? Os estudiosos aí? Foi isso, pastor? 52 dias? Foi, pastor? Depois vocês não vêm me bater não, hein? Bom, pessoas de visão. Por que ele fez? Ele teve essa visão. Ele falou, bom, o que eu vou precisar? Ele olhou. Preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. Por quê? Porque você tem um projeto, certo? O projeto é papel. O projeto é só seu pensamento, é um projeto. Mas depois você vai precisar do físico para você construir, fazer o seu projeto. Aí você vai precisar de visão.
Você vai precisar agora entender como é que está o negócio. Eu tenho um projeto de fazer um prédio. Fazer um prédio. Gente, fazer um prédio é fácil. Você constrói um prédio na sua cabeça assim, menos de 10 segundos. Mas na hora que você vê o negocinho começar, as brocas no chão, meu amigo, não é brincadeira não. Você vai falar assim, é assim que faz? E caminhão e toneladas de concreto, né, pastor? Ferragem. Então, projeto é uma coisa, projeto é um sonho. Não é, Rafa? Projeto é um sonho. Mas para você realizar o seu sonho, você precisa de ter matéria-prima. Você precisa de ter visão. O que é visão? Chegar lá, medir o que é. Deixa eu medir aqui. Quando a gente foi fazer esse som aqui, pastor, precisa de 100 metros de cabo. Tal. Apareceu o pastor com um monte de cabo aqui. Mas antes era só um projeto. Era isso, pastor? Era só um projeto. A gente está falando de coisas assim para a gente entender, para mim e você entender. Entendeu? Isso a gente está tratando de restauração, tanto espiritual quanto material. Pode tratar das duas coisas aqui ao mesmo tempo. A restauração da nossa vida é assim também. Projeto, coração bondoso, ver o que precisa ser feito, que é a visão. Visão, ver o que precisa ser feito. Deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que permitam passar até que chegue a ajudar. Para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Ou seja, a visão dele já era a visão dele, o projeto dele, ele já sabia o que ele precisava. O pastor vai construir uma casa ali, chega o pedreiro, olha o desenho da casa aqui, E aí? O que você quer? Quero 2.000 tijolos, 20 sacos de cimento, 30 vigas de ferro. Beleza. Tá tudo aí. Tá, deu certo? O que faltou agora? Hein? Trabalhar. Mas para trabalhar precisa de pessoas. Precisa de pessoas. Senão a traça vai comer, a chuva vai levar a areia, vai levar a pedra, vai endurecer o cimento e não virou nada. Porque não tem visão. Já estou terminando. Já é o último tópico. Está na direção de Deus. Número 5. Diga, está na direção de Deus. Esse é o mais importante. Se não tiver direção de Deus, meu amigo, esquece. Quer ver? E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Mas Deus tinha colocado algo no coração dele. Amém? Meus irmãos, meus parceiros, meus camaradas, eu venho aqui com muita alegria passar essa visão, esse pouquinho de visão dessa palavra, para que nós, enquanto igreja,
a gente possa fazer parte disso, de restauração, de reconstrução, tanto de almas, tanto para o reino, quanto também para coisas materiais, não só nossa, mas também do nosso próximo, com bom coração, tendo bom ânimo, tendo visão. O que mais? Vamos ver se vocês aprenderam. Mão de obra. Hein? Visão. É legal. É isso aí. Projeto. Direção de Deus. Olha só que coisa incrível. Parece que é uma palavra assim tão... Não é verdade? Mas é muito sério. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Você pega um título desse e você vai tirando coisas maravilhosas que beneficia tanto nós enquanto igreja, que também beneficia pessoas que sequer quis se voltar a Deus, mas que você serviu de testemunha para ela que esse Deus existe. Como hoje, o testemunho de hoje já foi muito grande para mim e para você. Quando você ajuda alguém, esse alguém olha para você e fala assim, ó: ninguém faz nada de graça para ninguém. Sim ou não? Eu tive que ficar calado e tive que concordar com ele. Porém, aquele Deus lá em cima falou assim: agora você se deparou com um dos meus Neemias aqui na terra. Oh, glória! Quem é Neemias aqui? E aí esse cara deve estar deitado agora uma hora dessa falando assim: rapaz, eu achei um que fez alguma coisa por mim sem querer nada em troca. Amém? Meus irmãos, é essa a palavra de hoje, é essa palavra que estava no meu coração. São 9h39. Eu falei que eu ia terminar meia-noite, mas a palavra não... Corrigindo aqui, foram 52 dias. Eu falei quantos? 52? Rapaz, ainda estou com a memória boa, hein? Mandaram uma mensagem para mim aqui, ó. Pessoal que está vendo aí a live. Estou brincando. O nosso irmão Jefferson ali deu uma pesquisada. Aqui, ó. Reconstruiu os muros de Jerusalém juntamente com o povo em apenas 52 dias. A obra de reconstrução dos muros ocorreu em 445 anos antes de Cristo. E foi um verdadeiro milagre operado por Deus. Neemias foi alguém dedicado e comprometido com a vontade do Senhor. Amém? Meus irmãos, só tenho a agradecer a vocês por essa noite maravilhosa, por essa palavra que edifica o meu coração e com certeza edifica o coração da igreja do Senhor, que somos nós. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar aqui o pastor que vai continuar. Muito obrigado, viu? E as palmas para o Senhor. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está